Muito bem, Deus abençoe a vida de todos. No dia de hoje, nós estamos esta semana realizando a série sobre o poder do silêncio. Está escrito em Salmos, capítulo 39, versículo 8, diz assim: Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço e não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Essa foi uma oração que o rei Davi realizou quando ele estava com medo de passar vergonha na vida dele. Nesse momento eu estou falando com pessoas que talvez estão sendo envergonhados no trabalho, envergonhados pela família, envergonhados na vida espiritual, envergonhados no casamento, envergonhados porque não vencem, envergonhados porque não conquistam, envergonhados porque são mal-sucedidos, envergonhados porque não conseguem tirar a habilitação, envergonhados porque não conseguem ser aprovado num concurso, aprovado numa prova, envergonhados porque não foram escolhidos. Quando você se sentir, meu amigo, se sentir, minha amiga, uma pessoa envergonhada, quando você se sentir a pior pessoa, quando você for, envolvido com esse complexo, não adianta você querer dar desculpa para você mesmo. Um segredo que você deve fazer é optar pelo silêncio. Você vê que Davi disse: não me faça o opróbrio do insensato, porque emudeço, não abro os meus lábios. Às vezes, quando você enfrenta uma dificuldade na sua relação, a melhor coisa que você tem a fazer é ouvir o outro lado. Quando você ouve o lado da sua esposa, quando a senhora ouve o lado do seu marido, quando você ouve o lado do seu filho, de repente eu estou falando agora com você, pai, que o filho se atolou nas drogas, que o filho está, envolvido com drogas, com coisas ilícitas. Quando você emudecer e você parar para ouvir o seu filho, parar para ouvir a sua filha, você vai conseguir entender. E de repente você vai descobrir que tudo que ele mais precisava, tudo que a filha mais precisava, era alguns instantes com o pai. Tudo que o filho mais precisava era ter mais tempo com o Senhor. Porque de repente você fala assim: eu não sei porque a minha esposa me traiu, minha esposa me abandonou, de repente a senhora, não sei por que meu marido foi embora de casa. A senhora parou para ouvir ele? Ou de repente, quantas vezes ele parou para falar para a senhora alguma coisa e a senhora veio com 10 pedras para cima dele, sem entender o lado dele, sem estender a mão para ele? É muito fácil você criticar, é muito fácil você condenar, é muito fácil você condenar as pessoas enquanto você está do seu lado. Enquanto você não conseguir se colocar no lado oposto, enquanto você não conseguir se colocar no lado da pessoa, você vai apenas ofender. E quando a gente ofende, a gente machuca. Talvez eu estou falando com pessoas agora que estão machucadas, inclusive machucadas pelas pessoas que mais ela amou na vida, pelas pessoas que mais ela se dedicou. Então o poder
O poder de hoje, a terceira lei do silêncio, é em vez de ofender, escolha o silêncio. Em vez de você ofender alguém, em vez de ofender o colega, em vez de você ofender o seu marido, ofender a sua esposa, ofender o seu filho, tem pai que ofende. Tem pai que ofende o filho quando chama o filho de imprestável, de marginal. Então, em vez de você ofender, faça silêncio. Faça silêncio. Eu não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. O silêncio é você reprimir. O silêncio é você reprimir as tuas palavras. O silêncio é o ato de você reprimir aquilo, sabe? Aquilo que você quer falar, aquilo que você, sabe? Eu preciso falar. Não, você não precisa falar. Você fala se você quiser. Então você faz silêncio e na hora certa, aquele que abençoou o silêncio também vai abençoar você. Tá bom? Quer um exemplo? Aquela mulher pega em flagrante adultério. Jesus, ele não condenou ela. Jesus, para o julgamento de Jesus, ele fez silêncio. Jesus fez silêncio. Jesus só fez uma pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Então não fica acusando ninguém, não fica julgando ninguém, não fica tirando pedra em ninguém, não fica, sabe? Não fica tirando pedra em ninguém. Faça silêncio, que você vai ganhar bem mais do que ficar falando demais. Eu já estou falando demais, eu quero abençoar o seu dia. Olha para minha mão, meu amigo. Olha para minha mão. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu estou aqui nessa série para abençoar a sua vida. Eu estou aqui nessa série para abençoar o seu dia, abençoar a sua casa, a sua família, mas que você também possa aprender a fazer silêncio e falar na hora certa. Deus abençoe você.